Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de grande alegria podermos estar juntos presencialmente ou de forma online para este culto. Que Deus nos abençoe, especialmente nesse novo tempo de Epifania. A palavra Epifania significa luz que resplandece. É Jesus, a luz do mundo. Jesus é aquele que ilumina o mundo com a glória e com a graça de Deus. Que Deus abençoe esse novo tempo dentro do calendário da Igreja Cristã. Iniciamos cantando o primeiro hino. Com prece nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor, mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos céus. Confiamos em ti, pois em fortes tormentas, em ventos agrestes socorres os teus, nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Iniciamos o nosso culto em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas maldades. Podemos nos aproximar do trono da graça de Deus em oração, podemos confessar nossos pecados com a ajuda do Espírito de Deus, na certeza de que por causa de Cristo e de tudo que Ele fez na cruz do Calvário, nós temos o perdão de Deus. Por causa de Cristo, somos filhos amados de Deus. Confessemos os nossos pecados na certeza do seu perdão. Usamos como confissão o hino que segue. Sem
como pastor de Cristo e por ordem dele, eu tenho alegria de declarar que todos os pecados estão perdoados. E isto eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de entrada para o nosso culto, primeiro domingo, no tempo da Epifania, o dia em que lembramos o batismo de nosso Senhor Jesus, salmo de número 29, o qual vamos acompanhar. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Anunciem a glória de Deus, curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade, a sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá forças ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. As leituras para o nosso culto, a leitura da epístola, encontra-se no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 11. A nova vida em Cristo. Assim escreve o apóstolo Paulo: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus.
Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Até aqui a leitura das palavras da epístola. A leitura do Santo Evangelho está em Lucas capítulo 3, versículo 15 e 16 e depois versículo 21 e 22. As esperanças do povo começaram a aumentar e eles pensavam que talvez João Batista fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos hoje, de forma especial, confessar a nossa fé usando as palavras do Credo Niceno. Quando alguém te perguntar no que tu acreditas como cristão, responda dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Quem só no Senhor põe a sua fé e
Que o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ilumine agora que queremos meditar em Sua palavra. Palavra do Evangelho, dia do batismo de Jesus, do céu, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba e ouve-se a voz de Deus que diz para Jesus: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. Em nome de Jesus, amém. Vejam só, há poucos dias estávamos celebrando o Natal, lembrando a chegada de Deus ao mundo, Deus se tornando gente como nós. Na última quinta-feira, 6 de janeiro, entramos no tempo da Epifania. A palavra Epifania vem da língua grega e significa luz que resplandece, luz que brilha. É Jesus, a luz do mundo. Aquele que veio do céu veio para iluminar a humanidade com a graça e com o amor de Deus. A Epifania inicia com o dia dos Reis Magos, quando se recorda a visita daqueles homens sábios que seguiram uma estrela e chegaram até Jesus. A visita desses homens, ela é cercada de mistérios. Não se sabe quando foi que isto aconteceu, quanto tempo depois do nascimento de Jesus. Não se sabe se eram reis, sabe-se que eram homens sábios, não se sabe quantos eram. Não importa se eram reis, quantos eram, isso não é importante. O importante é que a palavra, ao registrar esta visita, ela quer dar o destaque de que aquele que veio do céu, aquele que é a luz do mundo, não veio por causa de um povo, não veio para uma nação, mas sim veio para todos os povos, veio por toda a humanidade, por mim e por você. Logo após, então, o dia 6 de janeiro, que de acordo com o costume cristão, os enfeites de Natal são retirados, é logo após esse dia. Em muitos países, inclusive, é no dia 6 de janeiro que acontece a entrega dos presentes de Natal. Assim como aqueles homens estrangeiros também entregaram presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra, assim também em muitos países o costume do dia 6 de janeiro, o dia dos Reis Magos, o dia para se entregar os presentes também, a troca dos presentes. Na Epifania, as leituras bíblicas selecionadas, elas terão como propósito revelar quem é aquele menino que nasceu em Belém. As leituras bíblicas querem dar testemunho a respeito deste menino, deste Salvador. Nesta primeira semana após a Epifania, o texto do Evangelho nos traz nada mais, nada menos do que o testemunho de Deus Pai a respeito de Jesus. Diz o texto: depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. Vejam só, aquele que sai da água é chamado por Deus Pai lá do céu de Filho querido. Filho com F maiúsculo. Sabemos pela palavra que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Unigênito quer dizer o único que foi gerado de Deus. E isso, conforme confessamos no Credo Niceno, foi antes da criação de todo o universo. No tempo da eternidade, Deus Pai gerou de si mesmo o Filho. E o Pai e o Filho, então, também resplandecem, e deles provém o Espírito Santo.
Vejam só, Jesus foi gerado do Pai e não foi criado como nós fomos criados por Deus. Ele tem uma só substância com o Pai, a mesma essência de Deus Pai. Ele foi gerado pelo Pai para ser o motivo de todas as coisas serem criadas, pois Deus sabia tudo o que iria acontecer antes de criar. Sabia o que os seres humanos iriam fazer. Por isso Deus, antes de criar todas as coisas, planejou a salvação da humanidade. A cruz, o plano da cruz é anterior à criação de todas as coisas. E no tempo da eternidade, o Pai gerou de si mesmo o Filho. Quando chamamos Jesus de Filho de Deus, Filho com F maiúsculo, estamos dizendo que Jesus é Deus igual ao Pai. Pois assim como os pais humanos geram de si mesmos filhos que são seres humanos completos como seus pais, assim Deus Pai, quando gerou Jesus, gerou o seu Filho que é Deus completo, é Deus igual ao Pai. O episódio do batismo de Jesus é algo interessante, pois é um momento peculiar, onde Deus mostra a sua identidade. Deus é 3 em 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelam, se apresentam naquele momento do batismo de Jesus. Martinho Lutero escreve sobre isso quando diz: o fato de Cristo ter se revelado aos magos por meio de uma estrela foi sem dúvida uma grande revelação, diz Lutero. Mas essa aqui é muito maior. Estes são os verdadeiros 3 reis: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se fazem presentes por ocasião do batismo de Cristo. Se fosse de sua vontade, essa revelação poderia ter acontecido no deserto ou no templo de Jerusalém, diz Lutero, mas tinha de acontecer por ocasião do batismo, para o nosso ensino, para que tenhamos o batismo em alta conta e, uma vez que somos batizados, nos consideremos pessoas que foram transformadas, sim, recriadas, santas por Deus. O evangelista Mateus diz que João Batista, quando viu Jesus entrar no Rio Jordão, João Batista não quis batizar Jesus. Isso está revelado lá em Mateus capítulo 3. João disse: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? A resposta de Jesus revela o que o Filho de Deus, aquele que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, veio fazer aqui no mundo quando se tornou um ser humano. Disse Jesus: deixe que seja assim agora, João, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Jesus veio ao mundo para fazer tudo o que Deus esperava dos seres humanos e estes não conseguiram fazer. Veio para cumprir a vontade de Deus, veio para ser perfeito no lugar dos imperfeitos, veio para tomar os pecados de todos nós como se fossem seus, para na cruz com seu sangue nos dar gratuitamente o perdão e a salvação eterna no céu. Assim como Jesus no seu batismo foi chamado por Deus de Filho querido, assim nós também, por causa deste Filho querido do Pai, quando fomos batizados, em nome de Deus triuno, fomos unidos a Cristo pela fé, e naquele dia o céu também se abriu, e o Espírito Santo veio sobre nós. E lá do céu, Deus Pai também exclamou
com uma voz poderosa, a voz de Deus que faz tremer o deserto, que faz brilhar o relâmpago, essa mesma voz, no dia que eu e você fomos batizados, também exclamou lá do céu: Tu és agora meu filho, minha filha, querido, querida. No dia de nosso batismo, conforme nos diz Paulo em Romanos 6, naquele dia fomos unidos, ligados, vinculados a Jesus pela fé que Deus criou em nós. E a partir desse dia, passamos a pertencer a Deus. Quando lembramos que fomos um dia batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos ter a certeza que lá do céu, Deus nos olha desde aquele dia por causa de seu Filho querido. Jesus, Deus nos olha como filhos queridos, pois Ele vê Jesus em nós. Apesar de todos os nossos pecados, apesar da nossa miséria, apesar de nossas imperfeições, Deus enxerga Cristo em nós desde o dia em que fomos batizados e nos acolhe por causa de Jesus. Desde o nosso batismo, somos um só com Cristo. Veja só, desde o dia que você foi batizado, você foi ligado a Cristo e agora você é um só com Ele. E aos olhos de Deus Pai, você agora, por causa de Jesus, é filho querido de Deus. Que possamos, neste tempo de Epifania, quando a luz de Cristo será revelada pela palavra de Deus em todos os cultos, que neste tempo de Epifania possamos ser lembrados também de que por causa de Jesus, nós somos agora filhos queridos de Deus e somos por Ele amados e protegidos. Amém. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crer de coração terá eterna salvação. Por nós o Verbo se humanou, nossa esperança se tornou. Quem nele fundamenta a fé, em firme rocha põe o pé. Com a palavra do Senhor, o Espírito Consolador nos traz a remissão do aqui e a vida eterna lá no além. Cantemos glória ao Salvador, ao Pai, ao Santo Ensinador. Rendamos ao triuno Deus louvor eterno lá nos céus. Queremos conversar com Deus em oração, agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas nessa semana que passou, pelo pão de cada dia, pela proteção, pela família, pelo trabalho, pelos dons. Queremos orar pelos aniversariantes, agradecer a Deus por todos que celebram datas especiais. Queremos pedir que Deus cuide também dos enfermos. Lembramos aqui, Senhor Paulo Sérgio Duarte Ramos, o pai da Marineuza, a pequena Manuela Colise, filha da Daiane e do Fernando,
o Luiz Bittencourt Rodrigues, o Lulu, em seu tratamento contra a leucemia, a Priscila, nora da Mariette, nosso zelador José Francisco da Silva, que aguarda a cirurgia, nossa irmã Zeli Bezerra, que também está em fisioterapia e quer voltar a caminhar, o seu Antônio Roberto Pugliero, pai da Patrícia, que também está passando por cirurgia e por tratamento. Queremos orar também pelo seu César Guedes, pelo Felipe Cláudio, pela Carla Baur, pela Marlene da Silva, pelo Otávio Emendorf Martins, pela dona Olga Bergman e por todos aqueles que estão enfermos e que agora colocamos em pensamento diante de Deus em nossa oração. Queremos também incluir em nossa oração a família do pastor Evaldo Maron, que foi chamado para a eternidade nesta última quinta-feira, dia 6 de janeiro. Que Deus possa consolar a família, a dona Eleonora, a esposa, a Tami, a Thaís, são as filhas, os genros, o neto Martin. Que Deus possa consolá-los e possa fortalecê-los nessa hora com aquela esperança maravilhosa, a esperança que Jesus trouxe para o mundo, a esperança de que temos a vida eterna e vamos nos reencontrar novamente lá no céu. Que Deus possa consolá-los também nessa hora. Conversamos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos porque o céu se abriu. Não somente naquele dia em que Jesus foi batizado, mas o céu se abriu também quando lá na cruz Cristo clamou: está consumado. Obrigado, Senhor, porque pela obra de Cristo o céu está aberto e podemos agora ter acesso a Ti e poderemos um dia também estar contigo para sempre. O céu também se abriu, Senhor, quando fomos batizados. No dia de nosso batismo, lá do céu também fomos unidos a Cristo, vinculados a Cristo pela fé. E também Tu clamaste sermos Teus filhos queridos. Continues guardando a cada um de nós neste vínculo, nesta fé, nesta ligação com Cristo. Obrigado porque do céu enviaste o Teu Espírito sobre nós, que habita em nós e guarda-nos na fé pela ação do Teu Espírito. Obrigado pelas bênçãos sobre todos que celebram aniversário ou datas especiais. Continues abençoando a cada um destes e dando-lhes a alegria também, a cada novo dia, a alegria de saber que cada dia é um presente Teu. Querido Deus, guarda todos que estão enfermos, que aqui foram lembrados, e tantos outros que colocamos em pensamento agora diante de Ti. Pedimos que Tu possas restabelecer a saúde dessas pessoas e Tu possas recuperá-las, se assim for de Tua vontade. A Tua vontade é sempre o nosso bem. Guarde-as principalmente na fé em Jesus e na certeza da Tua companhia, proteção e amor. Querido Deus, guarda a Tua igreja espalhada pelo mundo e esta congregação que celebra 100 anos neste ano de 2022. Proteja a nossa pátria, nossos estados, nossas cidades. Faça com que o trabalho possa chegar para aqueles que estão desempregados e a esperança possa chegar para aqueles que estão desiludidos. Senhor Deus, usa-nos como Teus instrumentos, ali onde Tu nos colocas, para podermos ser as Tuas mãos a cuidar e proteger aqueles que necessitam. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho querido, que nos faz filhos queridos Teus, este que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe esta nova semana de vida na certeza de sua companhia, proteção e amor. Jesus é a luz do mundo, é aquele que resplandece o amor que Deus tem pela humanidade. Que a Igreja cristã possa celebrar este grande amor que Deus tem e que nós possamos viver esta nova semana na certeza deste amor incondicional que Deus tem por nós. Deus abençoe a cada um, a família de cada um. Fiquem com Deus. Amém. Contudo, aos que receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos.